Olá! Vamos à aula de hoje. Eu sou Cristina Long e hoje eu quero trazer aqui para você um pouco mais desse processo de mudança que começa de dentro para fora, mas que também passa pelo ponto onde você precisa olhar para as coisas da sua vida, para as coisas que aconteceram, olhar para quem você se tornou, olhar para as pessoas que fizeram você se tornar essa pessoa que você se tornou. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu pus a blusa porque esfriou de repente. Você sabe que esses dias uma amiga minha da academia disse que ia ter o tal do fenômeno El Niño? E ela disse que ia fazer muito calor até o fim do outono, mas pelo jeito esse El Niño mudou de rota, né? Gente, bem-vindos. E eu vou ensinar uma coisa muito, muito importante para vocês hoje, algo que muda o destino, né? Quando a gente entende como olhar para a vida, como olhar para o destino, tudo muda e essa ideia. Esse é um vídeo um pouco mais longo, mas eu quero fazer algumas reflexões importantes, né? Por que você é essa pessoa que você é hoje, né? Então, eu vou começar com uma pergunta, tá? Essa pergunta, ela situa você no seu nível até agora, tá? Então, assim, a pergunta é: o seu pai, independente se ele tá vivo ou não, tá? Seu pai e sua mãe, e aí escreve para mim no comentário aí a resposta para eu ler depois. O seu pai e a sua mãe foram pessoas bem-sucedidas? Essa pergunta pega, hein? Então, reflita sobre isso. Seu pai e sua mãe foram pessoas bem-sucedidas? Foram pessoas que alcançaram um nível grande na vida, em vários sentidos? Ou talvez alcançou num segmento da vida e não alcançou no outro? Reflita sobre isso, porque a gente copia modelos, né? Ai, gente, tá realmente frio. Eu peguei Coca-Cola, mas deveria pegar um chá. Mas bora lá. Reflita sobre isso. Eu vou fazer reflexão sobre meu pai e minha mãe, com todo o amor e todo o carinho, porque é importante a gente entender isso. Por quê? Por que é importante? Porque você, muitas vezes, copia o modelo. Você, em vários aspectos, você copia, às vezes, em todos os aspectos, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo bem simples, que é o seguinte: se você tinha a sua mãe como a louca da faxina, sabe aquela mãe que precisa faxinar, precisa arrumar, que não dorme sem a louça tá lavada. Se você teve a louca da faxina na sua infância, você provavelmente é uma pessoa que hoje se incomoda quando existe bagunça, sujeira, né? Então, por quê? Olha que interessante, né? Essa pessoa que se incomoda, ela teve isso como referência. Então, para você, a referência era ter que manter a casa limpa e a referência era ter a casa limpa era sinônimo de uma sensação, uma ideia, né? Que aí você pensa em qual foi. Então, esse é só um exemplo. Então, responde aí. Seu pai foi uma pessoa bem-sucedida? Sua mãe foi uma pessoa bem-sucedida? Isso é importantíssimo. Às vezes a língua trava, né, gente? Eu vou dar o meu exemplo. Meu pai, ele não foi uma pessoa bem-sucedida emocionalmente. Ele não sabia lidar com as próprias emoções, ele era fechado, ele não sabia expressar sobre si mesmo, muito menos olhar para alguém e definir alguma coisa que a pessoa falava, ou era, ou estava sendo. Nunca teve esse papo, nunca eu vi meu pai fazendo isso. E eu lembro que algumas vezes, meu pai já faleceu faz 29 anos. Algumas vezes, quando eu fui abraçar meu pai, ele era duro. Sabe quando você abraça uma pessoa e o abraço não encaixa? Sabe? Que tem abraço que encaixa, né, gente? Ai, gente, aquele abraço que encaixa é uma delícia. Meu pai não tinha isso, era durão, ele não sabia o que fazer com as mãos, ele ficava ali duro, que nem múmia, estátua. E eu lembro que por causa disso, acredito que seja por causa disso, eu dei pouquíssimos abraços no meu pai. Talvez 2, 3 na vida, não era hábito a gente ter isso em casa, não, né? Então, ele era uma pessoa que eu percebo hoje, quando eu olho para trás, que ele sofria calado,
que ele se preocupava demais, você via que ele estava ali com a cabeça quente no cantinho dele, mas ele não expressava. E sofreu muito. Ele era muito nervoso, ele não externava esse nervoso, mas você via que ele estava ali com ele mesmo. Então ele não era uma pessoa bem-sucedida emocionalmente. Isso significa o quê? Que eu, por um tempo, também não fui, porque eu não tinha essa referência. Então, se você, por exemplo, cresceu num lar onde os seus pais se comunicavam bem, você sabe se comunicar bem. Se você cresceu num lar onde você só aprendeu a falar, porque falar é diferente de se comunicar, né? Você aprendeu a falar, mas não se comunicar. Não sabe trazer em palavras o que você está querendo dizer, por exemplo, não sabe definir o que você está sentindo e trazer dentro de um contexto, não sabe ter uma linha de raciocínio. Se você não teve isso na sua infância e você não aprendeu posteriormente na escola, com um amigo, com um professor ou com uma outra pessoa, você não tem isso. E essa reflexão ela é importantíssima para você entender onde está seu nível. Então, você é uma pessoa que entendeu seu pai e sua mãe, ou os adultos que estavam à sua volta, e você passou desse nível, que nem eu. E aí eu vou contar como eu fiz isso, como eu tive essa sacada. Ou você é uma pessoa que ainda nem parou para pensar e você fala, putz, eu sou que nem meu pai e minha mãe. Tô no mesmo nível emocional, faço do mesmo jeito, financeiramente também. Então, essa reflexão é boa. A minha mãe, detalhe, sobre um nível, outros níveis, né? Meu pai emocionalmente tinha 0 nível emocional, tinha 0, abaixo de 0 nível espiritual. Não existia nenhuma palavra que denominava espiritualidade vinda da boca do meu pai. Eu nunca ouvi meu pai falar Deus, anjo, rezar uma missa ou ir numa igreja, nunca. Eu acho que meu pai foi, quando eu fiz crisma, sabe que eu nem sei se ele foi, talvez ele não foi, então, minha tia foi, minha avó foi, não. Olha só, gente, olha que interessante, agora eu lembrei. Quando eu fiz a crisma, eu devia ter uns 16 anos ou 15. A única pessoa que foi minha irmã e minha tia. Minha tia era super católica, então para ela foi. A minha avó não foi, ela preferiu ficar fazendo um almoço, como sempre. Nada de especial, não era por causa da crisma não, almoço normal. E meu pai foi trabalhar. Tipo, para eles não tinham essa consciência de que isso era importante. E para mim, como eu não tinha tido desde sempre um pai, uma mãe, uma tia, uma avó que me acompanhassem nas coisas da escola, numa apresentação daqui ou dali, eu não tinha isso como referência, então não fazia falta. Então, e aí nível financeiro, meu pai era daquele que trabalhava bastante, era até bem organizado, ele, na época, se usava cheque, e tinha aquela abinha do cheque, você tirava o cheque e tinha abinha, sei lá como é que chama aquilo. E aí você via que ele anotava quanto ele estava gastando e ele já fazia a conta de quanto ia sobrar na conta. Então, assim, do jeitinho dele, mequetrefe, ele era organizado financeiramente. Então, ele não devia para ninguém por causa disso, né? Então, se tinha, sei lá, R$1.000 na conta, na época não era R$1.000, né? Era cruzeiros, réis, sei lá como é que ele falava. Era outra forma de falar o dinheiro. Mas eu lembro que ele tinha isso na ponta do lápis. Era o jeitinho que ele encontrou, né? E em termos de consciência sobre a vida, sobre outra coisa também. E aí eu fui criada por uma avó, que era a mãe dele, que também não tinha nenhum nível religioso, não se falava dessa parte, emocionalmente também não, eu não sei nada o que se passava pela cabeça da minha avó. Eu nunca vi minha avó expressar qualquer nível de sentimento. Tô com frio, tô com calor, tô chateada, tô feliz, ou sensações, né? Nunca. E aí eu vivia com uma tia, todos eles já falecidos. Essa tia tinha um nível religioso alto, católico,
Então era aquela que ouvia, ia na missa, chegava da missa, assistia outra missa na televisão, acendia vela, fazia promessa, essa vivia rezando assim, ela lavava a louça, desculpa, rezando. Você via que ela tava rezando. Bom, e essa tia me levou pra igreja. E aí eu aprendi, né, que eu tinha que rezar. Teve uma parte que foi importante, teve uma outra parte que não foi importante. Mas por que eu tô refletindo isso com vocês? Porque você precisa olhar para os adultos à sua volta e entender esses níveis que eles tiveram. Isso é importantíssimo para você entender onde você ficou. Eu, como esse exemplo religioso, veio da minha tia. Eu frequentei a igreja e eu fiz primeira comunhão, depois fiz crisma. E aí, hoje eu enxergo que teve um lado que foi ruim pra mim, porque eu levava algumas coisas ao pé da letra, religiosamente falando, então eu fiquei muito com uma consciência de que tudo é pecado. Isso me fez sofrer bastante, me fez entender que eu tava equivocada depois, eu demorei pra tirar umas coisas da minha mente. Tanto que quando eu tive os meus filhos, eu tenho 3 filhos, hoje já são adultos, pra quem não sabe, eu não quis que eles fizessem nenhum tipo de batismo não fizeram. Como é que chama? Primeira comunhão, confirmação, crisma, eu não quis, porque pra mim foi ruim. Foi uma experiência que eu cheguei à conclusão que foi ruim depois. Bom, então quando a gente olha para esses adultos que nos criaram, a gente entende que e aí é uma reflexão que você tem que fazer, você diz aí, eu estou igual ainda ou você fez um upgrade e mudou? Então é assim, aquilo que te ensinaram em todos esses níveis, você passou desse nível? Você aprendeu algo melhor? Você fez um upgrade? Você hoje se expressa melhor? Você tem um nível financeiro melhor, um nível educacional melhor, um nível espiritual melhor, um nível emocional melhor? Ou você faz igual? Isso é uma pergunta importante, muito importante, porque se você souber resolver essa pergunta, você resolve muita coisa na sua vida. Muito, muito mesmo, gente. Então, primeira coisa é isso, né? Porque você é o que você teve até agora. Olha que importante essa frase. Você é o que você teve até agora. As suas experiências, os seus costumes, os aprendizados, os exemplos, os lugares que você frequentou e aquilo que aquelas pessoas faziam quando você frequentou esses lugares, quando você era criança, principalmente até os 9 anos. Isso ficou gravado na sua mente como uma referência de vida, como coisas certas e erradas. Mas você já parou para pensar que não necessariamente é o certo, é sim o que você conhece? Já parou para pensar? Isso é muito importante, gente, a gente ter essa consciência. Porque quando você entende isso, você consegue se desprender, se soltar, você vai além. Quando você não entende, sabe o que acontece? Você fica preso no mesmo lugar. E aí, por exemplo, eu atendi uma moça, ela veio para uma vivência, uma vez, a gente fez uma vivência ao ar livre, numa cidadezinha próxima a São Paulo. Era uma vivência de um dia, a gente foi e voltou num grupo, foi bem legal, e a gente tinha várias coisas que a gente fazia nessa vivência. Essa moça era uma contadora que já tinha feito pós-graduação, e ela cuidava da contabilidade ali da empresa e também de alguns clientes particulares. E aí, ela tinha um método que funcionava na empresa e com os clientes, mas ela mesma em si não conseguia, ela não conseguia usar aquilo para ela, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta nesse dia, foi bem legal, porque eu falei assim para ela, qual o nível financeiro dos seus pais? E aí ela contou que os pais nunca tiveram nenhum tipo de desenvolvimento financeiro, que o pai sempre gastava conforme ele achava, ele nunca
nunca fez nenhum planejamento, agora deu calor. Ele nunca estruturou nada. Ou seja, ele fazia da mente dele, segundo o achismo dele, sem pé nem cabeça e aos trancos e barrancos, com resultado na vida, resultado na vida. Hoje ainda ele não tinha casa própria, ali, né, essa vivência faz já foi antes da pandemia, deve fazer uns 7, 8 anos, mas enfim, quando ela olhou pro pai, ela entendeu que ele nunca tinha aprendido a trabalhar com finanças e ele fazia do jeito dele, que tinha muita relação com o jeito do avô. E que ela, de forma inconsciente, fazia igual. Então, ela fazia, por exemplo, ela contou que ela comprava o que ela queria, sem planejamento. E quando era difícil, ela dava um jeito de ou pegar um empréstimo, ou fazer uma dívida a mais, ou dividir em 500 vezes. E então ela não tinha um método. E por que ela não tinha um método e ela nunca tinha se enxergado dessa forma? E por que ela nunca tinha usado um dos métodos que ela aprendeu, que ela usava com os clientes? Porque na cabeça dela aquilo estava automático, né? Tava lá no inconsciente, automático. Ela simplesmente reagia daquela forma. Ela não agia, né? Porque reagir é diferente de agir. Quando você age, você pensa, eu vou fazer tal coisa, eu vou me organizar, eu vou fazer essa conta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você está na reatividade, está no automatismo, você simplesmente não planeja, que é o que acontecia com ela. Então, esse é um exemplo de que quando você olha para o seu pai, olha para sua mãe, olha para os adultos que te criaram, que nem todo mundo foi criado pelo pai e pela mãe. Eu, por exemplo, não fui criada pela mãe, muito pouco. Eu tinha como figura materna a minha avó e minha tia, que não faziam um papel materno, né? Elas nunca fizeram um papel materno. De cuidar, né, de ter aquele cuidado de mãe, nunca tiveram. Meu pai fazia mais um papel um pouquinho materno, mais do que elas. Então, como exemplo, quando a gente olha para esses adultos, dei o exemplo, desculpa, delas, porque eu não fui criada, não era uma mãe, né, então não importa. Eu tô falando das pessoas que representavam os adultos à sua volta quando você era criança, tá? Então, quando você, olha que interessante, quando você olha para isso, né? Olha para a sua vida dessa forma e olha para essas pessoas que criaram você e olha para as coisas hoje que você tem um problema, isso é muito legal de você pegar o ponto X, o assunto X, por exemplo, finanças, vida financeira, ou vida amorosa, ou a parte educacional, a parte até de gestão de algo, e olhar para os exemplos que você teve. E aí você tem que se perguntar, eu tô preso lá ainda, tô fazendo igual, não tinha nem consciência que eu fazia e repetia o modelo, ou eu já não faço igual há muito tempo. Entendeu? Isso é importantíssimo. Se você faz isso, você começa a mudar o seu mundo, porque você não é fixo. Eu sempre falo, você não é fixo, né? Então, dá para ser mudado. Mas a gente só muda quando a gente começa a entender o que eu preciso mudar, o que eu enxergo que eu tô fazendo e que não é bem legal, não é tão legal fazer desse jeito. Quando a gente entende isso, o que acontece? A gente consegue dar esse passo a mais. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Então, o sucesso, né, de alguém tá intimamente ligado a essa fonte que você bebeu. Então, se pergunte que fonte você bebeu. Como eram esses adultos? Que fonte você bebeu? Responde aí para mim nos comentários. Você bebeu de uma fonte próspera, bem-sucedida, bem organizada, com autonomia emocional? Você bebeu de uma fonte onde esses adultos eram pessoas frustradas, pessoas que colocavam a culpa em alguém, pessoas que não tinham uma vida organizada financeiramente nem emocionalmente, pessoas que não se cuidavam, que não tinham asseio por si mesmas, não cuidavam da própria vida, né? Então, quando você começa a entender isso, você se situa
para poder entender o que tá faltando de desenvolvimento. Eu vou dar um outro exemplo. Uma moça que eu atendi, muito legal. Ai, peraí, deixa eu só pegar meu incenso aqui. Uma moça que eu atendi, olha que legal esse exemplo, talvez esse seja o seu caso. Ela trabalhava como não sei o que de logística, num negócio que monitorava caminhões à distância. E ela tinha feito, olha que interessante, ela tinha feito uma faculdade, uma pós-graduação, não sei como, mas tinha feito. Só que era uma moça que, apesar dela estar lá há 5 anos, ela fazia bem o trabalho dela, porque até se não fizesse ela não estaria ali, mas ela nunca era cogitada para ir para o próximo passo, que seria o nível de gerência. E ela não entendia por quê. E aí, quando ela chegou, eu entendi de cara por quê, né? Que apesar dela saber fazer o que ela fazia, ela não era uma pessoa que tinha um comportamento adequado, ela não tinha essa consciência de como ela deveria se portar, de como ela deveria se vestir. E o pior, que era o que mais pegava, é que ela tinha um português todo torto, todo errado. Ela falava, nós vai, nós fomos. Ela falava tudo errado. E aí, eu mostrei isso pra ela. E eu falei pra ela que ela teria que treinar, falar isso certo, pra ela ser vista como alguém com potencial. Porque senão não iam chamar ela, né, pra crescer. E aí... Peraí que eu só vou acender aqui a velhinha. E aí, ela começou a treinar. Essa moça fez algumas sessões comigo na época. Na época tinha um consultório, né? Então, ela foi ali algumas vezes. Só que aí ela chegou um dia e falou assim, mas a minha mãe, todo mundo em casa fala errado, todo mundo... Ela começou a reparar, né? E aí, nesse processo, eu falei pra ela, então... Mas fica mais difícil assim, porque você vive num lugar onde está normalizado os erros, está normalizado falar errado. É normal. E aí, para ela ficava mais difícil, mas não impossível. Mas ela entendeu que ela tinha que fazer isso por si mesma, que não daria para esperar, né, as pessoas mudarem, nem era esse papel que ela teria que fazer de apontar dedo, essas coisas assim. Deixa eu pôr pra cá. Mas aí ela entendeu que a fonte que ela tinha bebido em termos de português era uma fonte fraca, né? Ela entendeu que ela não tinha se desenvolvido nesse aspecto, porque aquelas pessoas com quem ela aprendeu a falar e não se comunicar necessariamente, estavam naquele nível. Então, para aquilo que ela precisava, que seria ter um comportamento mais adequado, outra coisa, ela se vestia de um jeito totalmente sem noção, assim, sabe? A pessoa sem noção, que põe umas coisas que não combinam com nada, que põe uma roupa inadequada pro setor de trabalho que ela trabalhava. Então, assim, ela não tinha essa noção, porque ela não tinha ninguém para ensinar. Então, ela começou a entender que ela precisava fazer esse upgrade. E isso é uma pergunta que você tem que fazer para si mesma, porque às vezes você tá querendo um progresso na sua vida, um sucesso na vida, mas você tem que pensar assim, ó, que características eu tenho que ter, em vários sentidos, né? Emocionalmente falando, educacionalmente falando, em termos de conhecimento, em termos de comportamento, até em termos de aparência, né? Que características eu tenho que ter para conseguir chegar onde eu desejo? É uma pergunta que você tem que se fazer, porque às vezes você nunca parou para fazer. Dependendo, gente, você tem que olhar de uma outra forma. Vou dar um outro exemplo, tá vindo vários exemplos aqui, bem interessante. Eu fui uma vez viajar, levar um grupo para a Índia. Vocês sabem que eu faço essas viagens terapêuticas pelo mundo. Aliás, você está super convidado de vir comigo para o Egito. Próxima viagem vai ser minha 6ª vez para o Egito. E uma vez eu fui com 2 irmãs, eu levei um grupo, entre elas 2 irmãs. E uma irmã falou uma coisa bem legal, assim, que foi bem interessante. Ela falou assim, a minha irmã, ela pode pôr qualquer coisa que fica lindo nela. Porque ela tem uma aparência mais sofisticada naturalmente, ela tinha os traços mais delicados. Ela tinha
enfim, ela tinha um rosto mais delicado, assim, então ela podia, essa irmã falou assim, se ela comprar qualquer brinco na 25 de março, para quem não sabe, 25 de março é uma loja, uma rua que tem várias lojas que vendem as coisas bem mais baratas ali, bem mais baratas mesmo, né? Os lojistas compram lá para revenderem, só para vocês terem uma ideia. Ela falou, ela pode comprar qualquer brinco ali que para ela fica chiquérrimo, para ela fica lindo. E aí ela tinha essa consciência dela, ela falou, eu não tenho esse traço fino que ela tem, eu não tenho essas características que ela tem, para mim não é toda qualquer coisa que fica boa. E a partir dessa observação dela, você pode usar isso para você também, porque não é tudo que combina, né? Dependendo muito dos seus traços, do seu biotipo, né? Do formato do seu corpo, daquilo que você quer passar, de onde você quer trabalhar, você vai precisar se encaixar, porque tem gente que naturalmente tem cara de rica, né? Tem gente que tem cara já disso ou daquilo, e tem gente que, se não tomar cuidado, vai aparentar outra coisa. Eu até vou contar duas coisas minhas sobre isso. Eu morei nos Estados Unidos 7 anos e lá eu sou muito comum, né? O meu biotipo. Todas as pessoas já achavam que eu era mexicana, porque eu acho que eu devo ter cara de mexicana. E então as pessoas, elas já vinham tentando falar comigo em espanhol. Simples assim, elas deduziam que eu era mexicana, ou que eu vinha de algum ninho, México, Buenos Aires, era mais México, que tem muito mexicano lá, né, nos Estados Unidos. Por quê? Porque além de eu aparentar fisicamente falando, eu não prestava muita atenção como eu me vestia. Até que uma amiga minha lá, um dia falou assim, Cris, para você não ser confundida, você tem que estar muito bem vestida. Você tem que fazer isso, 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 isso. Eu falei, faz sentido. Faz sentido. Entendeu, gente? Então, dependendo daquele papel que você precisa fazer para ter um determinado resultado, é um fato. Ou você vai ser visto num primeiro momento pela sua aparência, quando você abre a boca, né, a sua expressão, como você se coloca, aí vem o nível educacional, aí vem linha de raciocínio. A partir do momento que você começa a desenvolver uma conversa com alguém, você vai ser capaz de mostrar ou não que você sabe ou não algo, né? Porque tem gente que você vê que a pessoa já fala coisa sem noção, assim, você fala, a pessoa não sabe o que ela tá falando, né? É louco. Então, o sucesso de alguém, né, está ligado a essa fonte que você bebeu. Então, a reflexão que eu quero fazer com você aqui é essa de você refletir hoje. O que você precisa mudar para você conseguir chegar num outro nível? Seja qual for o nível emocional, educacional, espiritual, né? Então, vamos supor que numa questão de um nível emocional, você sempre viveu numa família onde o pai e a mãe viviam nos trancos e barrancos, brigando, e aí você não aprendeu como uma mulher deve ser tratada, você não aprendeu a tratar, então você vivencia aquilo como um normal e de forma muitas vezes inconsciente você vai copiar esse modelo, vai atrair esse modelo para você, e isso é um problema. Porque a partir do momento em que você não vira essa chavinha para observar, você fica igual, né? E vou contar até uma coisa engraçada que vocês vão rir. Dá até um pouquinho de vergonha, mas eu vou contar. Vergonha não, hoje eu acho assim super fofinho, mas assim, na época que a moça me falou isso, eu fiquei com um pouco de vergonha. Uma vez eu fui no médico, eu já era casada, né? Quando eu casei, eu ganhei um convênio. E a verdade é que antes de casar eu não ia no médico, né? A minha família, que era sem noção, achava que não precisava. Eu tinha problemas sérios de saúde, eu desmaiava constantemente, mas como eu desmaiava e voltava, na cabeça deles, tipo, resolveu, não precisa ir no médico. Nesse nível de ignorância. Bom, eu ganhei um convênio quando eu casei, e tanto que daí eu descobri que eu tinha um buraco no coração, né, gente? Eu tinha que eu operei o meu coração. E aí, antes que você me pergunte cadê o corte,
eu negociei com o médico, olha, fui esperta, hein? Eu falei, hoje eu vejo que isso é uma futilidade, tá? Mas eu lembro que na época isso pra mim era importante. Eu tinha 19 anos. Eu cheguei pro médico e falei assim, eu só vou fazer a cirurgia se você... Eu fui lá negociar com o Dr. Jatene, gente, na época. Eu falei assim, tem duas, como que é? Duas condições. Eu botei a condição pro médico, gente. Ele deve ter rido por dentro, né? Tipo, que retardada é essa? Primeira condição, o corte não podia ser assim. Aí o corte foi aqui, assim. Tem um corte daqui e aqui. Foi assim, ó. Só do lado de cá. Segunda condição, que eu não ia tomar nenhuma anestesia. Gente, eu tinha um pavor de agulha na época. E aí ele combinou comigo que sim, e foi bem legal, porque assim, quando eu fui internada, eles botaram com algodãozinho, sei lá o que eles botaram pra ficar dormente. E eu lembro que eu entrei no centro de cirurgia sem nada. Ele cumpriu, olha só, ele cumpriu o que ele falou. Mas daí ele botou um negócio na minha cara e eu já não lembro mais de nada. Aí voltando ao que eu tava falando, que eu fiquei com vergonha por causa do convênio, um dia eu, por não ter essa referência de feminilidade, por não ter essa referência de pessoas, de uma mãe que cuidasse de mim, de uma tia, de uma avó, elas não exerciam esse papel, então, né, era um papel que não era exercido. E aí um dia eu fui no médico, eu tava esperando, e aí a moça, a secretária falou assim, eu posso te falar uma coisa? Falei, posso. Gente, foi muito engraçado. Hoje, olha, foi engraçado. Na época eu fiquei com vergonha, mas enfim. Ela falou assim, você já pensou em fazer a sua sobrancelha? Como assim? Eu fiz essa pergunta retardada, né? Como assim? Gente, eu tinha uma sobrancelha que emendava. Duas taturanas. Imagina a Cristina, assim, duas taturanas, era grossa. E ela emendava, eu tinha pelo assim no meio. Então, era duas taturanas mesmo. Hoje, se eu deixo crescer, não fica tanto. Mas eu tinha, era umas coisas esquisitas. E aí, é bem interessante porque ninguém à minha volta teve essa consciência de me mostrar isso, de ensinar nenhum adulto. Para eles era normal, né? E aí, quando eu olho as fotos do meu casamento, do meu primeiro casamento, eu tô lá, gente, com a sobrancelha horrível, nesse nível. Então, a gente olha para trás e a gente tem que dar risada disso, porque você tem que olhar para trás e eu quero que você reflita o que você, hoje, quando você olha, você fala, nossa, eu falei tal coisa, eu me vesti de tal jeito, eu fui inadequada nisso, eu não sabia aquilo, eu viajei na maionese quando eu tive aquele comportamento. Olhar para isso é importante, porque aí a gente aprende como a gente faz esses upgrades, como a gente cresce, como a gente vai além. Porque, gente, eu tinha dois trabucos aqui, assim, dois negócios, assim, se eu achasse esse álbum, aí eu acho que ele não tá comigo, não. Sabe que eu nem sei onde tá esse álbum? É uma boa pergunta. Eu acho que não tá, não. Acho. Bom, não importa, foi uma coisa só que passou pela minha cabeça, que se eu achasse eu ia tirar uma foto pra mostrar pra vocês, porque, gente, quando eu olho aquela foto, eu falo como eu pude não ter essa noção. Simplesmente, isso pra mim não era uma referência. Por não ser uma referência, eu nunca tinha parado para pensar nisso, então você tem que refletir quantas pessoas que você olha à volta e você tá julgando. O ser humano julga naturalmente, né? E aí você tem que pensar que essa pessoa, ela não tem aquela referência como algo diferente daquilo que ela faz. Então ela faz daquele jeito, para ela é normal. Por isso que as pessoas são sem noção, por isso que as pessoas são mal educadas, por isso que as pessoas elas são do jeito que são, porque elas ainda não aprenderam. Faz sentido, gente? Coloca o seu coraçãozinho aí se faz sentido. Escreve aí, faz, porque olha, olhar para isso é importante.
sabe? Olhar para isso é essencial, olhar para quem você se tornou. Então, o sucesso de alguém está ligado hoje à fonte que você bebeu ou a nova fonte que você bebeu, né? Porque muitas vezes você trocou a água da fonte e aí trocou o conhecimento, foi buscar conhecimento em algum lugar. Então você foi se lapidando. E se você até agora não se lapidou num quesito, você precisa entender que você vai precisar fazer essa lapidação que você tá fazendo aqui, refletindo. Muitas vezes precisa de terapia, às vezes precisa de algumas coisas extras para se lapidar. Aliás, deixa eu deixar um recadinho para vocês. Dia 26 agora, de abril de 2026, eu vou fazer uma cerimônia novamente com a ayahuasca terapêutica. Aqui em São Paulo, lá no CrossFit que eu faço, a gente usa o espaço ali. E é uma cerimônia que trabalha as emoções, trabalha profundamente algo que você queira mudar. É maravilhoso. E é muito legal, sabe? Porque quando você entende algo por outro ângulo, você consegue soltar aquilo. E aí a transformação, ela fica muito profunda. Eu vou dar um exemplo, eu tive um moço que uma vez veio de uma outra cidade fazer essa cerimônia comigo, eu faço há muitos anos, né, gente? É que eu faço pouco por falta de tempo, mas esse ano é a segunda que eu tô fazendo. E o cara, ele tinha como referência tudo que ele tinha vivenciado na infância pelo ângulo dele, ele enxergava ele de um jeito, enxergava a família de uma determinada forma também, e ele interpretava que estava todo mundo contra ele. Então ele tinha várias interpretações assim e ele provava, olha, minha mãe faz isso, ela dá mais poder pro meu irmão, ela dá mais coisas pro meu sobrinho do que pro meu filho. Ele tinha umas comparações assim. E aí ele passou pelo processo e ele entendeu que numa vida passada, aí ele viu, né? Ele entendeu que numa vida passada ele teve muito mais de tudo e as outras pessoas ficaram chupando o dedo. E que nessa vida os pais com mais consciência, né, não é bem uma consciência, né, porque os pais não sabiam disso, mas eles, de uma forma inconsciente, eles ajudavam um pouco mais o irmão. E aí ele parou de reclamar, ele entendeu, enfim, inclusive ele entendeu coisas muito profundas que ele tinha feito lá, que não foram legais na outra vida. Mas esse é só mais um exemplo de que quando nós temos consciência de quem nós somos hoje, de quem nós nos tornamos, por que nós nos tornamos essa pessoa, como eu me formatei sendo esse eu, sabe? Onde você aprendeu a falar, com quem, onde você aprendeu sobre o seu conhecimento, você aprendeu em boas escolas, ou você aprendeu naquela escola do interior que mal a professora sabia para ela. Entende? Tudo isso a gente precisa olhar, mas não com o objetivo de colocar um peso ou botar a culpa em alguém, sabe? Mas com o objetivo de entender se eu vou mudar essa fonte ou não, se eu preciso de uma outra fonte. Porque senão, de forma inconsciente, você continua ali, ó, bebendo na mesma fonte. E quando você tá bebendo na mesma fonte, você vai conseguir os mesmos resultados, né? Então, esse ambiente que você bebeu, essa fonte, molda você, né? Molda como você consegue agir. Agora, começou a fechar minha garganta. Pera aí. Esse é forte, um pouquinho. Pera aí, gente. Aí depois eu acendo de novo, entendeu? Então, assim, sabe? As pessoas nos influenciam. Se você foi criado no interior de não sei aonde, você vai ver que aquelas pessoas têm uma média mais ou menos comum de determinados comportamentos, ou elas fazem coisas comuns ali. Já observaram que uma pessoa viajada é aquela que, metaforicamente falando, ela entende várias culturas, vários lugares, porque ela viajou muito, então ela consegue entender que não existe uma única forma de fazer as coisas. A pessoa que ela é viajada, ela é mais flexível.
a pessoa que nunca saiu da cidade dela, do bairro dela, tá sempre na mesma bolha, com as mesmas pessoas, nas mesmas situações. Essa pessoa, ela vai estar sempre com mais dificuldade de mudar, porque ela tá repetindo a mesma referência há muito mais tempo. E isso é um fato, gente. Então, quanto mais uma pessoa ela viveu, ela teve diferenças, ela vivenciou, mais fácil fica, né? E até tá vindo uma coisa à minha mente aqui, que eu, por exemplo, hoje, falando com alguém no telefone, no WhatsApp, eu comentei com a pessoa que eu já mudei muito de casa, muito, assim, não porque eu quis, gente, porque a vida levou, né? Então eu mudei, até os meus 9, 10 anos eu já tinha morado em umas 12 casas, 12 lugares, cidades diferentes. Depois menos, depois eu casei, daí fui morar nos Estados Unidos, voltei, mas aí mudava de casa também. E da pandemia pra cá, vou contar, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. 13 lugares, nossa. 13 lugares. Da pandemia pra cá, 2020 pra cá. 13. Fora 3 espaços alternativos que eu montei e acabou não dando pra levar adiante. Então, assim, isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas no meu caso, me traz muita flexibilidade. Eu aprendi a me adaptar fácil, eu aprendi a entender que os ciclos terminam, eu não enxergo isso de uma forma negativa. A única forma chata, a parte chata é a mudança em si, porque é um porre, cansa, né? Você fala, ai, de novo. Mas são coisas da vida que acontecem. Então, assim, se vocês observarem as pessoas que são mais viajadas na vida, fazem mais coisas, elas têm uma tendência a serem mais flexíveis. Uma pessoa que ela nunca saiu da cidade dela, nunca saiu do bairro dela, ela nunca não conhece muito, muitas vezes ela enxerga o mundo como algo perigoso, ela tem medo. Como eu faço as viagens pelo mundo aí, como eu disse, a próxima viagem agora é setembro, se quiser vir comigo para o Egito, né? E é interessante, né? Só pro Egito lá, tô indo pela 6ª ou 7ª vez. Eu tenho que contar, mas eu acho que é a 6ª. Eu fiquei na dúvida se era a 6ª ou se eu fui no ano passado a 6ª e tô indo pela 7ª. Eu vou precisar um dia pegar as datas e ver. Eu fiquei realmente na dúvida. Mas assim, quando você vai para lugares diferentes, você enxerga formas de fazer a mesma coisa completamente diferente. Então você entende que o normal, a sua referência de normal, ela não necessariamente é o normal. Era o normal para quem? Para mim. Para mim que entendeu daquela forma, né? E para outra pessoa, para outra cultura, para o outro local, aquele normal é o normal deles. Então esse conflito muitas vezes pega, né? Você vai para a China e vê as pessoas comendo insetos fritos, crocantes. Você já parou para pensar que um bebezinho chinês, ele vê o pai e a mãe comendo lá o grilinho frito na frigideira? Ele come, ele acha delicioso, é que nem a gente come salgadinho. E aí, a partir do momento em que para ele é normal, o bebê que ele cresce... Ai, tá ficando frio de novo. O bebê que ele cresce vendo aquilo, ele nunca se questionou, ele nunca teve a ideia moral, assim, de falar isso tá errado, isso é feio, isso é nojento, isso é sei lá o quê. Gente, eu vi uma moça, eu não sei como ela consegue fazer isso, mas eu vi ela comendo um sapo vivo. E era um sapo gordo, com as patinhas. E ela comia a cabeça do sapo Gente, na cabeça dela aquilo é normal. Por quê? E eu não tô julgando, eu só estou trazendo aqui para você essa consciência de que o certo e errado ele é muito relativo. E você tem que entender quem você é, quem você se tornou, que referências você teve, se essas referências elas são suficientes para alcançar aquilo que você deseja ou se você precisa
agora se dá conta, não, eu preciso aprender a me vestir melhor, a conversar melhor, a ter mais conhecimento, a saber mais coisa, a fazer tal outra coisa de forma diferente. É essa consciência que eu tô trazendo com esses exemplos chocantes, porque é chocante, pra mim é chocante, gente, comer um sapo. Teve uma vez que eu fui pra Amazônia, fui fazer uma viagem muito legal, eu fiquei num hotel que ficava na Copa das Árvores, muito alto, chamava Ariaú Towers. Nós estamos falando de 30 anos atrás, meu filho que tem 29 anos, o mais velho, ele devia ter 2 anos. Então, quase 30 anos atrás, né? 27 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente foi andar na floresta. E aí o cara ensinava sobrevivência na selva. E aí tinha um bichinho, não vou lembrar o nome do bichinho, mas era um bichinho que se arrancava a cabeça dele. O corpo era branquinho, tirava uma capa, assim, um couro dele, sei lá como é que chama isso, e comia aquilo. E o cara falava, se você ficar preso, você tem que comer isso, você tem que comer isso, não pode isso é venenoso, isso não pode. Bom, eu não ia sobreviver 2 horas, né, nesse lugar, porque eu me recuso a comer aquilo. Você comeria? Fala aí, você comeria? Escreva aí, eu comeria. Gente, não. Quando eu viajo para a Índia, quando eu viajo para o Egito, quando eu viajo para Machu Picchu, eu tento não comer carne. Em Machu Picchu, por exemplo, que eu levo grupos para lá também. Aliás, o próximo grupo para Machu Picchu é novembro. Eles comem chinchila. É uma iguaria lá. Carne de chinchila. Chinchila. Eles dizem que para quem tem câncer, para quem tem doenças que precisa tá se convalescendo, a chinchila, que para nós é tipo um porquinho da Índia peludinho, sabe? Sabe o que é chinchila, gente? A coisa mais fofa. Meu filho teve anos uma chinchila. Eles falam que é uma iguaria lá e é muito... Como é que fala quando é... Não é terapêutico, é medicinal. E é caro, mas é tipo um frango. Jamais eu comeria aquilo. Não, teve um cliente meu que a gente foi uma vez e ele pediu esse prato. Não vem parecendo uma chinchila, vem uns filés, vem diferente, mas não rola. Por quê? Porque a minha referência não é essa. Se eu tivesse nascido num lugar que aquilo era normal, provavelmente eu não ia reclamar, né? Não ia achar esquisito e tal. Então, quando eu viajo, eu procuro não comer, sabe? Porque às vezes carne de boi eu como, mas às vezes você não sabe que carne é. Na Índia, por exemplo, é carne de búfalo, né? Búfala, leite de búfala, porque lá a vaca é sagrada, né? Então, a vaca se estiver no meio da rua, você tem que esperar a vaca passar. Você não pode falar, show vaca. E é literal isso, viu, gente? É literal. Eu vivi isso lá. A vaca, na estrada, todo mundo desvia da vaca. Então, a vaca, ela é considerada um deus lá, ela pode ir para onde ela quiser. Tem vontade própria. Então, você imagina as vacas todas do país soltas, né? É bem inusitado. Mas você não vê tantas, né? Porque eu acho que... Sei lá por quê. Pelo menos na região que eu fui, não tinha tantas, mas tinha. Então, você não é fixo, tá? Reflita sobre isso, você não é fixo, você é muito mais, né? Então, olha só, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, todas as pessoas fantásticas que você conheceu por aí, elas foram criadas em algum lugar. Elas tiveram um pai e uma mãe que foram pessoas que incentivaram elas. Elas tiveram alguém, não precisa ser um pai e uma mãe, né? Mas às vezes um professor, um irmão mais velho, sei lá. Elas tiveram incentivo. Esses dias eu atendi uma moça que ela gosta muito de música. E eu perguntei para ela de onde vem isso. Ela falou, a minha família sempre, desde sempre. Minha mãe toca, meu pai toca, meu irmão não sei o que lá. Então ela cresceu nesse ambiente, onde a música era normal, cantar era normal, vivenciar a música era normal e
partituras e todo o universo musical. Tanto que ela tinha uma tatuagem de uma nota musical. Então, vocês conseguem entender que ela teve essa referência? Então, para ela, essa referência é boa, para ela essa é uma referência que preenche ela aprendeu, até porque música é maravilhosa, né? Agora, vamos supor uma outra pessoa que não teve uma referência musical. Ela, só com 40 anos, ela acha legal, ela vai aprender música. Mas ela não teve essa referência antes dos 9. Ela vai ter muito mais dificuldades. Esse é um fato, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, meu filho mais novo, hoje o Brian, que tem 21 anos. 21? Ou 22? Acho que é 21, gente. Agora buguei minha mente, mas se não for 21, é 22. O Brian, ele aprendeu a falar simultaneamente 2 línguas, o português e o inglês, e falava um pouquinho de alemão. Por quê? Porque ele ouviu as 2 línguas, aquilo era uma referência, então com o pai de um jeito, com a mãe do outro, na rua de um jeito, com um amigo do irmão de outro. Aquilo ficou normal para ele. Agora vai você com 50 anos tentar aprender para você ver. Então tudo é muito diferente, tudo é muito complicado. Aliás, lembrei que uma vez no Egito, a gente inventou de ir no shopping, eu e um grupo de pessoas, a gente tinha um tempo livre, eu falei pra minha equipe de terra, né? Eu tenho uma equipe lá que tem guias, tem motorista, a gente tem toda uma equipe de terra ali que fica à nossa disposição. E aí nós inventamos de ir no shopping, mulher, né? Tinha um monte de mulher no grupo. Era no Egito ou era na Índia? Eu acho que era no Egito. E aí o cara falou assim, olha, eu vou deixar vocês aqui depois eu pego vocês tal horário. Só que aí você pensa, num shopping que tem vários portões, né? Várias portas, várias saídas. Falei, como que a gente vai achar a saída? Depois se tá tudo escrito em árabe. Se eu não falo árabe. Aí ele tentou ensinar a gente, sem chance. Ninguém conseguiu falar o que ele falava, porque ele falou assim, acha um guarda e fala isso pra ele. Tipo assim, ó, onde fica a saída C? Em árabe, né? Não deu, gente. Aí, no final das contas, a gente gravou ele falando no celular. E aí, a ideia era, se a gente se perdesse, botar a gravação pra pessoa achar a gente, né? Porque como que a gente ia pedir informação? Quase não tinha gente que falava inglês lá, né? Devia ter provavelmente, mas você ia ter que parar uma por uma pra perguntar se falava inglês, né? Não, não rola. Mas aí, por causa disso, né? Isso foi acho que foi a 2ª ou 3ª vez que eu fui, eu decidi aprender o árabe. Gente, desisti. Não dá. Não é a minha referência, entende? Então, eles escrevem de trás pra frente, pra começar. Então, eles escrevem assim, né? Tá aqui o caderno. Eles escrevem assim, ó, daqui pra cá. E ao contrário. Não dá. Não dá. Não é... E aí eu atendi esses dias um cara do Japão, faço muita mentoria com pessoas de fora, e ele tá lá no Japão há 4 anos, e ele tentou aprender o japonês. Ele falou, não vai. E aí ele foi pra Austrália, esse cara aprendeu inglês muito bem, e aí acabou não dando certo de ficar na Austrália, por isso que ele foi parar no Japão. Mas aí pra ele já foi mais fácil. Mas o japonês, gente, não rolou pra ele, assim como o árabe não rolou pra mim. Por quê? Porque eu não nasci ali, não tinha uma referência. Então, reflitam sobre isso, né? Quais as referências que estão faltando em você sobre aquilo que você quer. Então, se você quer, por exemplo, se tornar um empresário bem-sucedido, uma empresária bem-sucedida, além de querer, você tem que ter o conhecimento de um empresário, o conhecimento mesmo. Às vezes, a inteligência emocional, inteligência financeira, fora o conhecimento em si, do negócio, e não só o achismo, porque essa é a diferença entre um comerciante e um empresário. O comerciante, ele faz o que ele acha. Ele bota todo mundo que ele conhece para trabalhar, a família inteira, ele é tudo na empresa, ele é
Marketing, o faxineiro, o carregador, o entregador, o vendedor, o contador, tudo isso é o comerciante. O empresário, ele entende que ele precisa se especializar, então ele tem pessoas especialistas em cargos específicos, esses cargos são auditados, vai uma equipe lá para medir o quanto aquela pessoa sabe de verdade, para ter certeza que ela vai conseguir alcançar um determinado resultado, que nessa engrenagem da empresa funciona. Então, é por isso que tem a diferença entre um empresário e um comerciante. Um sabe, o outro não sabe. Tanto, não tô desprezando, isso tem comerciantes muito bons, mas a essência aqui do vídeo que tá chegando ao final, né, que eu quero que você reflita, é sobre isso. O que falta você aprender? Que referências você vai precisar buscar? Você consegue, às vezes, ter uma referência por si mesmo? Consegue buscar conhecimento? Consegue. Outras vezes, você vai ter que ir numa escola, vai ter que pegar uma pessoa para te ensinar, vai ter que ter uma forma de buscar isso, porque aí você consegue chegar no lugar que você deseja e você consegue se moldar, né, de acordo com aquilo que você deseja na vida, você vai conseguir ir além. Se você, tô vendo só o horário aqui, se eu tenho CrossFit daqui a pouco, mas tá cedo aí. Se você não entender isso, você corre o risco de ficar frustrado e aí não perceber que, na verdade, você não tá conseguindo, não porque você não tem valor ou porque você não tem sorte, mas sim porque faltou um elemento ali que às vezes é o conhecimento específico, às vezes é o saber específico de algo, às vezes é algo ali que você não enxergou e que faz toda a diferença, né? Quando a gente vai para um especialista, seja no que for, por exemplo, você tem um problema, aí você vai para um advogado, o advogado ele sabe resolver aquilo. Você enxerga o problema como o problema, você fala, lascou, não é assim? Mas o advogado, ele fala, e aí ele enxerga coisas que você não enxergou, ele tem saídas que você não conhece, que você desconhece, ele tem estratégias específicas para melhorar a sua condição, ou melhorar a negociação, ou ganhar tempo, sei lá o que, por quê? E aí nós temos excelentes advogados, os tops, que conseguem tudo, e tem aqueles que é mais ou menos, né? Faz mais ou menos porque aprendeu mais ou menos. Então, um ponto que eu tô trazendo aqui para você essa reflexão é sobre você, tá? Esse áudio, esse vídeo é sobre você, não é sobre mim. Eu só dei vários exemplos meus, porque vocês me conhecem, eu gosto de dar os exemplos meus de outros clientes, e eu acho que é bem ilustrativo quando a gente reflete, né, sobre a história do outro. Mas a ideia é você refletir sobre você, o que tá faltando. Aquele seu desejo que você quer muito, aquela coisa que você quer, aquilo que você quer se tornar, que características aquilo precisa ter, você precisa ter, o que você precisa aprender a alcançar, fazer com facilidade, com tranquilidade, o que você tem que treinar para se igualar nas pessoas que têm aquele nível X que você quer, entende? É sobre isso. Quando você realmente entende isso, você fala assim, uau, eu entendi, eu vou buscar o que eu preciso, vou fazer o que eu preciso, vou conhecer o que eu preciso, né? Então, quando você entende isso, tudo muda. Se você não entende, você fica só olhando para a ideia de que você tá frustrado, de que Deus não gosta de você, de que você não tem sorte, e às vezes não é falta de sorte, é falta de conhecimento. Né? Às vezes é falta de noção do que fazer, como fazer, de que forma fazer, quando fazer, com quem, né? Eu sempre falo que a pessoa que quer resolver mesmo problema vai num especialista de verdade. Quando você não entende isso, você vai ficando no paliativo, você consegue as coisas, às vezes até consegue por uma questão de, como eu posso dizer, de sorte, né? Mas às vezes a gente tem que noção. Quando eu fui, só um detalhe, quando eu fui operar o coração, eu tinha 19 anos e eu entendi isso profundamente. Sei lá como eu entendi, nem lembro.
Mas eu pensei assim, eu vou operar o coração, posso morrer. O próprio médico falou. Então eu preciso ir no top. Fui no top. Na época dava para pagar. Eu tinha um convênio e aí o convênio aceitava para pagar o hospital, pagar algumas coisas e o cirurgião, que era o Dr. Jatene na época, ele cobrava um valor a mais. E aí o meu ex-marido tinha esse dinheiro para pagar. Ele cobrou depois, mas emocionalmente foi bem, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui não. Mas a gente pôde. Então na minha cabeça eu pensei assim, bom, eu vou fazer direito, né? Não vou em qualquer médico não, porque pode dar ruim. E deu certo. Então é sobre isso, a gente precisa refletir, né, qual o movimento que a gente tem que fazer de verdade, com as pessoas certas, concreto, para conseguir chegar numa realidade diferente daquela que você quer hoje. Então, é sobre isso. Eu agradeço. Hoje deu 1 horinha de papo. Eu espero que seja bem proveitoso. Me ajuda muito se você colocar aí que foi proveitoso, você dar a sua opinião, você trazer os seus exemplos, diz de onde você é, compartilha, por favor, o vídeo, dá seu like, o seu hyper, isso pode ajudar muito, muito mesmo. Então, até o próximo vídeo. Beijo, gente!